Pelo nosso viés filosófico, assim, os três, né? Eu gosto muito de entender quais são os valores preconizados por cada um dos modelos. Então, você falou num liberalismo, e depois na era Vargas você falou tanto no autoritarismo, e agora você já puxou, né? A gente poderia associar tanto ao nacionalismo quanto ao trabalhismo, né? São duas características, eu acho, desse momento da história. Mas se tu pudesse pensar para nós, porque eu acho que também na era Vargas você associou a um regime conservador também, né? No começo da sua fala você falou no regime, mais usou a expressão autoritário, mas também usou a expressão conservador. Se pudesse esclarecer, né, assim, os principais pontos do liberalismo e depois do conservadorismo, e por que você considera um regime conservador, para depois a gente poder entender como é que isso se desdobrou em termos de pessoas e instituições. Perfeito. Então, Cordioli, assim, falando de modo bastante resumido, assim, como é que eu posso montar isso? Quando eu falo, né, desse autoritarismo conservador e também revolucionário, o que a gente tem que entender da década de 30, principalmente, da Revolução de 30, né, antes de a gente entrar no autoritarismo duro, vamos dizer assim, no Estado Novo, que é escrachado, que é explícito e que é presente, inclusive, na Constituição, a gente tem que ver que a década de 30 ela não é apenas um golpe de um grupo que ascende ao poder e institui o autoritarismo. A gente tem que perceber na década de 20 que surge o tenentismo, né? A gente tem quatro grandes movimentos tenentistas, a gente tem um clima já de dissabor com o modelo liberal parlamentar, né? Então, tudo que um Rui Barbosa, um Pedro Lessa está dizendo, está entrando em ouvidos moucos. Assim, a gente começa a ver que vários juristas estão começando já a ver que existe um certo clima assim de funeral, vamos dizer assim, com a Primeira República. Né? Então, claro que a Revolução de 30 ela é inesperada em certo sentido, ela é uma conspiração que pega em armas e efetivamente consegue ter êxito militar e também, de certa forma, ideológico, mas a gente tem que perceber a década de 20, que é uma década de turbulência, mas não é a mesma turbulência do final da Primeira Guerra Mundial na Europa, é outra turbulência. A gente começa a ver os jovens oficiais do Exército, das polícias militares se organizar, mas a gente também percebe, vamos dizer assim, uma fadiga dos metais com as estruturas políticas da Primeira. Então, claro que as fraudes também fazem parte disso, fraudes eleitorais, todo um clima realmente de desconfiança com o processo eleitoral, as dificuldades estruturais do Brasil de infraestrutura, de comunicação, vamos dizer assim, esse atraso endêmico vai causando mal-estar e se tem realmente uma percepção que a democracia parlamentar, cheia de problemas, e chamada muitas vezes de liberalismo excludente da Primeira República, estava dando sinais de cansaço. E esses sinais não foram, de certa forma, devidamente lidos pelas elites que estavam indo no pacto da política dos governadores, e a gente vai ver na Revolução de 30 realmente que há uma ascensão de novas elites, não necessariamente essas tradicionais que ficaram 30, 40 anos no poder. Então, todo esse encadeamento ele coincide com a ascensão de ideias abertamente autoritárias no mundo inteiro. Então, a gente vai ter o fascismo croata, a gente vai ter fascismo na Itália muito cedo, e o fascismo italiano, muito mais que o nazismo, desde os anos 20, vai ser um exemplo de modernização. Eu falo aqui do primeiro fascismo, do fascismo do jovem Mussolini, que era Mussolini um jovem socialista, que cinde com o socialismo italiano, se dissocia completamente do socialismo italiano e vai com as mesmas táticas de propaganda, de violência, de panfletagem, de militância, do que a gente chamaria hoje de absolutamente engajada, vai para a ultra-destra, né, para a ultra-direita, fazer algo similar ao socialismo vermelho, mas sob outras cores, outra roupagem. E surgem muitos choques na Itália e o fascismo violentamente chega ao poder.
Mas o fascismo chega ao poder com essa carga socialista, que depois se revela uma carga corporativa, no sentido de que as corporações têm que ter representação. Quando eu falo corporações, eu falo dos sindicatos, eu falo das corporações, da organização da sociedade em grupos de interesse que giram em torno de um líder forte. E o Mussolini se torna essa figura. E para muitos, e não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, antes de Roosevelt, e mesmo membros do gabinete de Roosevelt no começo dos anos 30 e final dos anos 20, também veem o socialismo como o socialismo, desculpa, o fascismo italiano como um norte de modernização, que não é liberal democrático, né, que não é um modelo, vamos dizer assim, parlamentar, clássico, liberal, e tampouco é o modelo socialista. Então, o corporativismo desse fascismo ainda brando, que ainda não dava traços tão totalitários e antissemitas e racistas, era um fascismo dos anos 20 ainda em construção, era um exemplo para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Argentina. Então, nos Estados Unidos, essa herança, depois do macartismo, foi apagada. Depois da Segunda Guerra, depois da presença americana na Europa, depois do macartismo nos anos 40 e 50, e de todo esse combate às ideias, ao credo vermelho, essa herança socialista norte-americana foi um pouco apagada e um pouco esquecida, mas era presente também. E não ainda com uma carga tão violenta como foi o nazismo e o fascismo no final dos anos 30 e começo dos anos 40. Então, no final da década de 20, especialmente no começo de 30, a gente vai ver no Brasil a eclosão não só do integralismo, mas de cerca de uma dúzia de pequenos movimentos, como a Ação Social Brasileira, aqui em Porto Alegre, da Liga Trabalhista Cearense. A gente vai ver diferentes movimentos proto-fascistas que meio que não vão dar em nada, que vão ter vida efêmera, vão durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o integralismo vai virar esse primeiro grande partido de massas, em paralelo, talvez antes, que o comunismo como um movimento efetivamente engajado e de um partido, né, uma estrutura de massas. Né? Então, a gente vai ter tenentismo, fascismo, integralismo, comunismo, anarquismo, diferentes ismos estrangeiros e nacionais orbitando na vida pública brasileira e uma busca incessante, que nos é tradicional, pela ordem e pelo resgate à autoridade. O que acontece?